O caso de hoje se passa em João Pessoa, onde uma moça de apenas 22 anos, que após sair da sua cidade natal, em Caruaru, foi encontrar um amigo e acabou envolta em uma trama que ninguém imaginava que poderia acontecer. Esse roteiro é baseado em vídeos e artigos sobre o mesmo assunto. Não temos aqui a intenção de chocar os espectadores ou de desrespeitar a vítima e nem os seus familiares. Desde já pedimos o seu like e que compartilhe o nosso canal, o mostrando para alguém que você acha que vai gostar de acompanhar os nossos vídeos. Verifique por favor a possibilidade de se tornar membro ou de destacar o seu comentário, ajudando também o canal. Hoje vamos falar do caso Patrícia Roberta. Como eu disse, esse caso se passa em João Pessoa, capital da Paraíba, mais precisamente num bairro chamado Gramame, que durante vários anos foi um local conhecido como zona rural da cidade, porém ele passou por um processo de urbanização intenso. Ele teve um alto crescimento populacional. O salto foi de quase 6.300 habitantes no ano 2000 para mais de 24 mil habitantes em 2010, ou seja, aconteceu um crescimento de quase 300%, se tornando em extensão territorial o maior bairro da capital paraibana. O foco da história é Patrícia Roberta Gomes da Silva, de apenas 22 anos. Ela era de Caruaru, em Natal, no Pernambuco, filha de Vera Lúcia e Paulo Roberto, descrita como uma jovem muito alegre, criativa, comunicativa e bastante apegada aos pais. Segundo seus familiares, ela fazia amizades com facilidade e era muito querida, sempre ficava responsável por fazer as decorações de festas em família, isso porque ela adorava participar das reuniões e churrascos que os seus parentes faziam. Quando tudo aconteceu, ela trabalhava como vendedora em uma rede de cursos técnicos. Ela sonhava em ter o próprio negócio na área de estética e dizia que queria ser mãe futuramente. Segundo uma professora que deu aulas para a Patrícia, ela era uma menina que tinha um senso crítico muito aguçado e era bastante participativa nas atividades escolares. Quando foi no primeiro semestre de 2021, a Patrícia estava triste por ter recentemente terminado um relacionamento. Foi aí que ela, conversando com um amigo por mensagens, recebeu um convite para uma viagem. Esse amigo morava em João Pessoa, a cerca de 250 quilômetros de Caruaru. O nome dele era Jonathan Henrique, um rapaz um ano mais velho que a Patrícia, que já morou perto de onde ela morava, e eles haviam se conhecido ainda na época de escola. Eles tinham estudado juntos entre os anos de 2013 e 2016. Algumas pessoas chegam a dizer que eles tiveram um relacionamento quando moravam perto, na época da adolescência, até que ele se mudou para João Pessoa e eles seguiram então mantendo contato pela internet como amigos. Já anos depois, o Jonathan, como adulto, tinha 23 anos, trabalhava como tatuador, morava sozinho em um apartamento na zona sul de João Pessoa. Ele já tinha um filho ainda criança, estava em um novo relacionamento há cerca de um ano e a sua namorada estava grávida de 5 meses. E como o Jonathan ainda tinha contato com a Patrícia pelas redes sociais desde sempre, ele a convidou algumas vezes para ir para João Pessoa, para que eles pudessem se encontrar, ir à praia, e disse que ela poderia ficar no apartamento dele. A Patrícia sempre recusava porque ela não tinha intenção de viajar sozinha, ela estava trabalhando, ela mal tinha tempo, mas como o Jonathan, nas últimas conversas, insistiu algumas vezes, e como eles se conheciam há cerca de 10 anos, a Patrícia resolveu aceitar esse convite. Afinal, como eu falei, ela tinha terminado um relacionamento recentemente e queria aproveitar para se distrair um pouco, mudar de ares, e essa viagem cairia bem. Ela contou então para a mãe que queria ir para João Pessoa e pediu ajuda de uma prima para comprar as passagens de ônibus pela internet. Essa prima e uma tia dela ainda chegaram a questioná-la, perguntando se não era um pouco arriscado ela viajar sozinha para se encontrar com esse amigo, mas a Patrícia disse que estava tudo bem, que logo ela voltaria para comemorar o aniversário da sua avó em família, que aconteceria no início de maio. Ela pediu também para sua mãe que não contasse
contasse sobre a viagem para o seu pai, pois ele poderia ficar preocupado. E há também a questão de que alguns familiares diziam que o pai dela não tinha muita simpatia pelo Jonathan, digamos assim. Ela e a mãe então foram juntas ao shopping comprar alguns acessórios que ela queria para essa viagem, que aconteceria na sexta-feira, dia 23 de abril de 2019. A Patrícia voltaria para Caruaru na segunda-feira, dia 26 de abril. Ela estava muito animada, pois essa seria a primeira vez que ela viajaria sozinha. Ela chegou até a fazer horas extras no trabalho para poder ter folga no sábado e viajar tranquilamente. Como planejado, a Patrícia embarcou em um ônibus com destino a João Pessoa no dia 23, pouco antes das 5 da tarde, e mandou uma mensagem para a mãe quando ela chegou ao destino por volta das 10 da noite. Ela se comunicou com a mãe mais uma vez, dessa vez ela mandou um vídeo avisando que ela havia chegado. Porém, num primeiro momento, já aconteceu algo fora do combinado. O Jonathan, que havia dito que iria até a rodoviária buscar a Patrícia, não apareceu no local, mas ele entrou em contato com ela, dizendo que iria mandar um carro de aplicativo para que ela fosse até o apartamento dele. Quando foi no dia seguinte, a Patrícia, por volta das 11 da manhã, fez uma chamada de vídeo para sua mãe, e nessa chamada a mãe diz que imediatamente percebeu que a Patrícia não parecia muito bem. Ela estava com uma aparência triste, o que não era comum, já que ela estava animada com o passeio. Então a mãe perguntou o que tinha acontecido, e a Patrícia admitiu à mãe que o Jonathan havia saído de casa e deixado ela sozinha, e ela estava trancada no apartamento. Ele disse que voltaria logo, mas que ela deveria esperá-lo lá. A mãe pediu para Patrícia então tentar pedir socorro, sair de lá, pois ela estava com uma certa quantia em dinheiro que dava para ela voltar para casa logo, e se a viagem já começou assim, seria melhor interromper. Mas a Patrícia falou para a mãe que havia perdido o dinheiro que ela tinha levado. Algumas horas depois, ainda preocupada com a filha, a mãe ligou novamente e a Patrícia disse que ainda estava no apartamento e que o Jonathan ainda não havia retornado. A Patrícia pediu mais uma vez que a mãe não falasse sobre aquilo para o pai dela. Depois ela disse que o Jonathan estava trabalhando e já iria voltar, e na mesma conversa ela deixou escapar que na verdade ela só queria voltar para casa. No dia seguinte, 25 de abril, em outra conversa com a mãe, a Patrícia disse que voltaria para Caruaru com o Jonathan, pois ele havia voltado e tinha comprado passagens para os dois. A mãe ainda questionou sobre o porquê o Jonathan iria com ela, mas não teve resposta. Ela chegou a insistir, pedindo para a Patrícia responder, mas não conseguiu mais contato com a filha. Quando foi no dia 26, na segunda-feira, era o dia que a Patrícia deveria voltar para casa, mas isso não aconteceu. E como não conseguiram contato com ela, os pais de Patrícia decidiram procurar ajuda da polícia. Eles fizeram um boletim de ocorrência e foram até João Pessoa para tentar achar a filha. O pai dela conseguiu encontrar o endereço do Jonathan por conta própria, mas não havia ninguém em casa. Sendo assim, ele e a mãe dela voltaram para a delegacia, onde encontraram o pai do Jonathan. E eles chegaram até a ter um breve desentendimento no local. Assim que começaram as investigações, uma testemunha entrou em contato com a polícia para relatar que na madrugada do dia 26, viu o Jonathan saindo do prédio onde morava, empurrando um carrinho de mão com um tonel de plástico azul que estava destampado e tinha algo suspeito dentro. Essa testemunha chegou a perguntar o que era aquilo, mas o Jonathan saiu correndo e entrou de novo no prédio. Minutos depois, o Jonathan foi visto por câmeras de segurança novamente carregando um volume suspeito, dessa vez usando uma moto. Antes de prosseguir, talvez seja interessante já conhecermos os poucos detalhes que foram publicados sobre o Jonathan. Segundo pessoas que tiveram contato com ele ao longo da sua vida, na época de adolescente, mesmo período em que esse rapaz conheceu a Patrícia, o Jonathan era descrito como um garoto esquisito. Não se detalha os motivos, se era pelos seus gostos pessoais, pela sua aparência ou comportamento.
Os seus pais eram separados, ele chegou a morar um tempo com a avó, onde o seu pai também residiu por algum período. Um colega do Jonathan contou que ele já tinha se envolvido com pequenos crimes relacionados à venda de substâncias ilícitas. Ainda segundo pessoas próximas, ele não tinha uma boa relação familiar e costumava procurar o seu pai apenas quando queria usar a moto dele emprestada. Segundo o que a sua namorada relatou, o Jonathan fazia o uso de entorpecentes e ela sabia disso porque ela já havia também utilizado nos mesmos momentos em que ele usou. E como eu falei, o pai da Patrícia nunca teve um bom relacionamento, digamos assim, com esse rapaz. Com essas informações e as imagens das câmeras de segurança, a polícia então traçou uma rota com base na direção em que o Jonathan foi visto e encontraram em uma mata, num lugar chamado Conjunto Novo Geise, um corpo enrolado em 2 lençóis, muito bem amarrado e coberto com saco plástico de colchão. A perita responsável pelo caso, ainda no local, mostrou a foto de uma tatuagem do corpo e uma prima de Patrícia, infelizmente, confirmou se tratar da tatuagem dela. Ainda segundo a perita, o corpo não apresentava sinais aparentes de ferimentos letais ou agressões físicas e ele seria enviado para exames periciais. Ainda no dia 27, o Jonathan não havia sido localizado. Ele foi preso posteriormente por profissionais da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar em uma casa no bairro Mangabeira III ou Mangabeira 3. Ele foi encontrado após os policiais terem visto a moto dele em frente a uma residência. Ao entrarem, encontraram o Jonathan, que não esboçou qualquer reação. Ele estava deitado num colchão no chão de um quarto e parecia surpreso por ter sido encontrado. A moto que ele usava também foi apreendida. Essa casa onde ele estava pertencia a um homem chamado Marcos, que era amigo do Jonathan, que também foi levado para a delegacia, onde ele prestou depoimento e alegou que era amigo do Jonathan, mas não sabia a respeito de qualquer crime que ele poderia estar envolvido. Depois de algumas horas, esse Marcos foi liberado. O Jonathan, a princípio, disse aos investigadores que havia deixado a Patrícia em um ônibus para que ela voltasse para casa. Pouco depois, ele mudou a versão, afirmando que ele teria pago um carro de aplicativo para que levasse a Patrícia até a rodoviária. Ao checarem as redes sociais do Jonathan, foi descoberto que ele se identificava como Nathal Sant e tinha o costume de postar algumas imagens que foram consideradas pela polícia como perturbadoras. Ele fez um post no dia dos fatos dizendo que estava sem o WhatsApp, mas assim que soube que a Patrícia desapareceu, ele estava colaborando com as investigações em busca dela. O sepultamento da Patrícia aconteceu no início da noite de quinta-feira, dia 29 de abril. Devido ao avançado estado de decomposição, o caixão permaneceu lacrado e o velório foi feito de forma rápida. Segundo o laudo dos exames, que saiu no dia 1º de maio, foi constatado que a vítima sofreu processo de asfixia por constrição cervical e esganadura. Asfixia por constrição cervical acontece pela compressão da região do pescoço, provocando a interrupção do fluxo de oxigênio e levando a vítima inicialmente à inconsciência e depois a óbito. A perícia ainda determinou que a Patrícia estava sem vida há cerca de 48 horas, o que indica que o suspeito passou ainda algumas horas com o corpo em outro local antes de descartar no matagal. O apartamento do Jonathan foi periciado e nesse local, segundo a perita, haviam elementos supostamente utilizados para rituais de ocultismo, como livros de bruxaria e desenhos. E também foi encontrada uma lista com o nome de cerca de 20 mulheres. Entre eles estava o nome de Patrícia Roberta. Em um caderno onde havia essa lista, haviam também algumas frases como, abre aspas, saio à noite para matar mulheres, fecha aspas. Em meio a tudo isso, havia algo que os investigadores descreveram como um altar. Uma observação importante feita pelos investigadores foi que no apartamento não havia nenhum colchão novo que justificasse que ele tivesse em casa aquele material que ele usou para enrolar o corpo da vítima, o que indica que o Jonathan poderia ter premeditado as suas ações quando ele guardou ou procurou aquele tipo de plástico.
O local, apesar desses itens encontrados lá, era bastante organizado e limpo. Até mesmo as roupas guardadas pareciam meticulosamente dobradas e estavam em ordem, exceto por algumas poucas peças e fronhas que foram achadas em um tanque, que estavam emboladas e pareciam ter sido deixadas ali com pressa. Nessas peças de roupa foram encontrados vestígios de sangue. Em uma lata de lixo em frente ao prédio onde o Jonathan morava, os investigadores localizaram pertences pessoais, os óculos de sol, roupas, maquiagem e um travesseiro de pescoço. A mãe da Patrícia reconheceu como sendo acessórios da sua filha, pois inclusive elas tinham saído para comprar alguns daqueles itens pouco antes da viagem. O Jonathan, ele não confessou o crime e, seguindo orientações de advogados, permaneceu em silêncio. Então não se encontra nenhuma publicação que diga qual foi a motivação do crime. A namorada dele prestou depoimento e disse que não viu a Patrícia em nenhum momento e que passou o fim de semana com o Jonathan. Ela esteve no apartamento e, segundo ela, a Patrícia não estava lá. Ela chegou também a alegar que aqueles pertences encontrados no lixo eram dela. Sendo assim, ela foi então indiciada por possível participação no crime, já que o depoimento dela não encaixava no que foi descoberto durante a investigação e entendeu-se que também ela estava claramente tentando proteger o Jonathan. Na época, o país estava em fase de quarentena e, devido a isso, o Jonathan ficou 40 dias preso em isolamento e só depois disso ele foi transferido para a penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, conhecido por lá como o presídio do Rogers. A chegada do Jonathan ao presídio foi tumultuada, marcada por protestos e revolta promovidos por mulheres de presos que já estão cumprindo pena nessa unidade. Afinal, era um caso que já tinha ganhado a mídia, ficando bastante conhecido tudo o que já se sabia. O Jonathan foi indiciado por homicídio e ocultação de cadáver. Devido ao material que foi encontrado no apartamento dele, começaram a surgir rumores de que a Patrícia teria perdido a vida em um suposto ritual satânico. Mas isso nunca foi oficialmente dito pelas autoridades, são apenas suposições da população. O Jonathan segue preso, aguardando julgamento. Em setembro de 2021, aconteceu uma audiência de instrução do processo, onde a juíza manteve a sua prisão preventiva até o julgamento, que foi adiado devido às circunstâncias da quarentena. Mas as fontes dizem que ele será levado a júri popular. O pai dele chegou a dizer numa entrevista que quer que a justiça seja feita e declarou que aqueles nomes que estavam anotados pelo Jonathan num caderno seriam de mulheres que ele pretendia tatuar. Ele revelou também que estava sendo vítima de ameaças e até mesmo uma tentativa de homicídio. Ele disse que em um determinado dia estava em uma missa de falecimento da sua mãe e, após sair da igreja, viu que vinha um motoqueiro na sua direção que efetuou um disparo, mas não o atingiu. E ele não sabia se isso tinha relação com esse caso, mas por conta das ameaças, ele não sabia o que poderia acontecer. Sobre o andamento do processo, ele chegou a dizer, abre aspas, que seja realmente identificado quem praticou o crime e espero que tudo seja resolvido da melhor maneira possível, entre aspas, porque a vida da Patrícia não volta mais. O mais importante era a vida dela, fecha aspas. Até onde se tem notícia, a namorada do Jonathan foi indiciada, mas segue em liberdade. A família da Patrícia aguarda o julgamento, que ainda não aconteceu. Comente se você já conhecia esse caso, se sabe algum detalhe que eu acabei não comentando aqui. Pode também sugerir outros temas para trazermos ao canal. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.